Vamos dar início, então, ao nosso culto deste domingo. Culto que tem como tema Cuidando com sabedoria da obra do Senhor. Cuidando com sabedoria da obra do Senhor, adoremos o seu nome. Vamos, nesse momento, fazer uma oração de adoração ao nosso Deus. Santo e eterno Deus, te louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Exaltamos a ti, que és o nosso Deus, o nosso Senhor. Nós te louvamos pela tua grandeza, pelo teu poder, pela tua santidade. Exaltado seja o teu nome, Senhor. E neste momento em que iremos te oferecer este culto de louvor e adoração, que nossas mentes e corações estejam voltados unicamente para te servir, para te prestar, Senhor, este culto. Que o Senhor nos ajude a andar nos teus caminhos e fazer a tua vontade. Em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Amém. Vamos fazer agora a leitura do livro de Salmos, Salmos de número 95. O presbítero Flávio fará essa leitura. Graças, paz, irmãos. Amém. Vamos ler Salmo 90, o Salmo 95. Assim nos fala a palavra do Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Amém. Amém. Vamos cantar louvores ao Senhor. Duas canções. Buscai primeiro o reino de Deus e situações do grupo Logos. Primeiro é buscar primeiro o reino de Deus. Todos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Nem só de pão. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Vamos lá primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas.
prosperar. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Situações. Situações dessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou Senhor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. No começo, situações. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até existir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me ver, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Amém.
então, dando continuidade, nosso culto tem como tema Cuidando com Sabedoria da Obra do Senhor. Nós adoramos o seu nome, confessemos nossos pecados. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Oséias, capítulo 14, versos 1 e 2. Livro do profeta Oséias, capítulo 14, versos 1 e 2. Nos diz o seguinte, a palavra de Deus. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos e sacrifícios dos nossos lábios. Amém. Nós vamos, neste momento, cantar o hino número 67, Coração Quebrantado. Coração Quebrantado, número 67. Vai ser a capela mesmo, viu? Então, eu aqui, vocês aí. Sonda, meu Deus, pois vês meu coração. Prova, meu Pai, te peço em oração. De todo mal, liberta-me, Senhor. Até da transgressão que oculta for. Vem me lavar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus, faze-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser não considero meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste em mim morar. Lá do alto céu o avivamento vem, e que comece em mim seguindo além o teu poder, as bênçãos teu favor. Concede aos que são teus, ó Pai de amor. Amém. Presbítero Alexandre, oração de confissão. Graças e paz, irmãos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós queremos, Pai bendito, nesse momento, nos colocar diante do Senhor, com os corações humildes, ó Deus, em Tua presença. Queremos rogar, ó Deus, as Tuas misericórdias, Senhor, sobre nós. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, ó Deus, porque nós somos pecadores e queremos, ó Deus, andar em conformidade com a Tua palavra. Concede-nos o Teu perdão, Senhor. Nós reconhecemos, ó Deus, que temos errado diante de Ti e precisamos, Senhor, da Tua misericórdia, precisamos do Teu braço, Senhor, para nos suster. Ajuda-nos, ó Deus, por meio do sangue de Cristo, ó Senhor, a quem nós, por meio de quem Te buscamos e pedimos, ó Deus, a Tua graça sobre nós. Nos perdoa, Senhor,
É a nossa oração, Santo Deus, em nome dele, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Cuidando com sabedoria da obra do Senhor, nós adoramos o seu nome, nós confessamos os nossos pecados e agora vamos ouvir a sua palavra. Hoje nós vamos ter a conclusão da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16. Vamos ler todo o capítulo, concluindo assim nossos estudos, nossos sermões, nesta carta de Paulo. Primeira Coríntios 16, nos diz o seguinte a palavra de Deus. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier, que eu também vá, eles irão comigo. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminhes nas viagens que eu tenho que fazer. Portanto, não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há lá muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém pôs o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele e agora. Irá, porém, quando lhe deparar boa oportunidade. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Caia e que se consagraram ao serviço dos santos. Que também vos sujeiteis a estes tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. As igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor. Muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A saudação escrevo a eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, diante da tua palavra, Senhor, que foi lida, suplicamos a iluminação do teu Espírito, que nós compreendamos, Senhor, este término da carta de Paulo aos Coríntios e que ela realmente seja instrução para nós. Teu Espírito nos ajude e nos ilumine nesse propósito. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, chegamos ao final da carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Carta que Paulo escreve à igreja que ele fundou, uma igreja cosmopolita, uma cidade muito grande, né? Mente helenística, cidade grega, perto de Corinto, cerca de 80 quilômetros. Paulo saiu de Corinto e foi para lá, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Lá teve dificuldades, né? Passou 1 ano e meio
formou a igreja, deixou ela pronta e agora, então, escreve para a igreja com problemas, nós vimos. A carta responde várias perguntas que a igreja tinha feito através de uma primeira carta. Hoje, né, ele já está respondendo a algumas perguntas que nós vamos ver aqui agora. A igreja tinha divisões, tinha partidarismo, tinha gente que era de Apolo, tinha gente que era de Paulo, gente que era de Cefa, gente que era de Cristo. A igreja tinha problemas de comunhão, tinha problemas de moralidade. E o pior de tudo é que esses problemas, muitas vezes, eram pacificamente aceitos e não se estava fazendo nada que realmente fosse para resolvê-los. Bom, mas aí Paulo, ele responde perguntas com relação a casamento, com relação à comida sacrificada a ídolos, a dons espirituais, da orientação contra a ceia do Senhor, né? E ele, então, agora, a gente viu até domingo passado, ele estava falando sobre a ressurreição de Cristo, a nossa ressurreição, e, de repente, ele começa a falar de dinheiro, começa a falar de arrecadação de ofertas. Hernandes Dias Lopes, no seu comentário sobre isso, ele diz o seguinte, que Paulo ele não sai de um assunto espiritual para ir para um assunto carnal. Paulo não sai de um assunto celestial para ir para um assunto terreno. Nós somos cidadãos de dois mundos. Ao mesmo tempo que somos cidadãos do céu, somos também cidadãos da terra. O que Paulo trata aqui é tão sagrado, tão precioso, como qualquer assunto da teologia cristã. Então, Paulo, ele tem claro em sua mente que nós não vivemos numa dicotomia, ou seja, nós somos um ser, um ser. Esse ser é composto de um espírito, uma parte material, e de uma parte material, né, que é o corpo. E esse corpo precisa de coisas. E Paulo, então, vai justamente nos mostrar que há necessidades, e essas necessidades precisam ser supridas. Então, ele chega e diz, quanto à coleta para os santos. Essa quanto à coleta já é uma resposta à pergunta feita anteriormente na carta que os coríntios enviaram para Paulo. Então, quanto ao que vocês me perguntaram, eu vou agora mostrar como é que vocês devem fazer. Essas ofertas, fica logo claro, não era para a manutenção rotineira da igreja, mas era para os necessitados de Jerusalém. Então, Paulo, ele está orientando quanto à necessidade das pessoas no que diz respeito à ajuda, né, que precisa ser dada. E aí nós vemos alguns, eu quero justamente, o tema do nosso culto é cuidando com sabedoria da obra do Senhor, o tema da mensagem também é esse, e aí alguns cuidados que Paulo demonstra aqui nesse texto que nós lemos. Primeiro, ele mostra cuidado com a vida material, com a vida social. Quando ele escreve aos Romanos, capítulo 15, versos 26 e 27, Paulo diz o seguinte, porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. O que é que Paulo está dizendo aqui? Olha, a mensagem do Evangelho veio dos judeus. A mensagem do Evangelho saiu de Jerusalém. Lembra que Deus disse, permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E aí depois você vai anunciar a palavra, né, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, a palavra de Deus saiu de Jerusalém. O povo lá de Jerusalém estava passando por necessidades. E Paulo, quando escreve os Romanos, ele diz, vocês são devedores. Eles ajudaram vocês espiritualmente e agora estão precisando de recursos materiais, porque há privações, há fome em Jerusalém. E aí, esta oferta deve chegar em bom tempo. Então, vamos nos organizar para essa oferta. E também a necessidade do cuidado com a vida material, social,
nos é mostrada por Tiago, naquele texto tão conhecido, lá em Tiago 2, 14 a 17, quando Tiago diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Paulo não está priorizando uma coisa, Tiago não está priorizando uma coisa em detrimento da outra. O que ele está dizendo é o seguinte: se tem fé, tem obras. Se não tem obras, é porque não tem fé. É da boca para fora, sabe? É hipocrisia. É aquela fé que você criou e que não é a fé que Deus lhe deu, não é a fé que vem de Cristo, não é a fé que vem da vontade de Deus. Então, a primeira coisa que Paulo coloca aqui, nesse versículo, primeiro, é a preocupação com a vida material. Depois, os versículos 2 a 4, ele vai ter um cuidado com a organização. Olha, fazer o bem dá trabalho, né? Quantas vezes eu já disse isso lá na igreja? Fazer o bem dá trabalho. Se você não estiver bem organizado, bem disposto, consciente, você vai cansar e vai desistir. Então, nos versículos 2 a 4, Paulo vai organizar. Olha, tem que ter um dia certo para guardar. Tem que ter um dia certo, tem que ser com base naquilo que você está ganhando, com base naquilo que você está lucrando. Não dê resto, não dê além do que você pode, em princípio, porque vai poder faltar para a sua casa. Ou seja, seja organizado financeiramente. É o que Paulo começa a dizer. Você tem que pôr à parte conforme a sua prosperidade. Não seja, né, no nosso linguajar, mão de vaca. Não fique querendo dar resto. É de acordo com aquilo que Deus está lhe dando. Deus está lhe dando mais, você oferta mais. Deus está lhe dando menos, você oferta menos. Cada um de acordo com a sua prosperidade. A organização. Eu me deparo com várias formas, né, dos irmãos e as irmãs organizarem suas finanças. Eu, como trabalhei em banco a minha vida toda, 37 anos de banco, então aí está acostumado a fazer planejamento, dentro de um montante que você tem lá na sua conta, você saber que tanto é para uma coisa, tanto para outra. Então, cada um tem a sua estrutura, tem a sua vivência. E tem aquelas pessoas que pegam, recebem seu dinheirinho mesmo e separa, e tem um envelopezinho da despesa da alimentação, um envelopezinho da conta da água, da conta da luz, do aluguel. Tem um envelope do seu dízimo, das suas ofertas. Tem um envelope da assistência aos necessitados, que a gente falou, inclusive, ontem, na nossa reflexão de ontem. Então, o que Paulo está dizendo, porque, veja, esta oferta aqui, que está mencionada nesses versículos, não é a oferta para manutenção da igreja local. É uma oferta específica para ajudar os irmãos necessitados em Jerusalém. Provérbios 3, 9 e 10 diz o seguinte: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, nós precisamos organizar nossa vida financeira de tal forma que não percamos de vista o ofertar, tanto para a igreja local, que você faz parte, na sua manutenção cotidiana, como também nessas necessidades. E veja como é interessante, né? O texto que a gente está lendo hoje tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivendo. Estamos vivendo, então, vamos fazer uma aplicação aqui dessa primeira parte. Estamos vivendo dias de calamidade mundial. Estamos vivendo dias em que pessoas estão passando por necessidades de ordem material, de todas as ordens. E aí precisamos nos organizar para ajudar uns aos outros.
Aquele que pode, ajuda. Aquele que precisa, deixa claro que precisa de ajuda. Aqui havia uma explícita necessidade dos irmãos de Jerusalém, e eles tinham avisado as igrejas. E as igrejas tinham sido orientadas a ajudar aqueles irmãos. E é isso que nós estamos vendo aqui nos primeiros 4 versículos do capítulo 16. Dos versos 5 a 9, Paulo, né, lembrando o cuidado, cuidando com sabedoria da obra do Senhor, o primeiro foi cuidando da vida material. O segundo é cuidando dos planos. Do versículo 5 até o versículo 9, Paulo vai fazer planos, vai dizer o que é que ele tinha em mente para fazer nas próximas, né, oportunidades, nas próximas viagens. E é claro que ele diz, se Deus quiser, se o Senhor permitir. Isso é fundamental. Mas veja, Provérbios 16:1 diz o quê? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Nós temos que fazer planos. É muito difícil você acreditar, né, no sucesso de pessoas que em tudo na vida não planejam nada. É um amontoado de coisas que se faz que não se para planejar. Efésios 5, 15, 16 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, junte esses 2 versículos aqui, de Provérbios 16:1 com Efésios 5, 15 e 16, e você vai ter a situação da pessoa prudente, da pessoa que realmente sabe que tem que planejar, sabe que seus planos estão totalmente de acordo com a vontade de Deus, devem estar de acordo, e que você só vai prosperar se Deus realmente estiver à frente. É o que Tiago diz lá em Tiago 4, 13 e 15. Atentai agora a vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos o ano, e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devia dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Planejamento é fundamental. Planejamento é algo que a Bíblia nos orienta. Jesus manda que nós planejemos. Qual é o homem que, saindo para uma guerra, qual é o capitão, não vê com quantos homens vai precisar para aquela batalha? Qual é o homem que, quando vai iniciar a construção, não vê qual é o material que vai precisar para não ter que parar no meio? Então, Paulo aqui, nesses versículos 5 a 9, ele chega e diz: se o Senhor permitir. Ou seja, eu estou planejando, eu estou me organizando, mas só farei se o Senhor permitir. Então, cuidando com sabedoria da obra do Senhor, o cuidado com a vida material, com o ofertar, com como eu vou fazer as coisas, o cuidado com os planos, né? O que é que eu quero fazer, quando eu vou fazer, como é que eu vou fazer. E dos versos 10 a 24, o cuidado com os relacionamentos. Paulo, então, vai citar aqui alguns cuidados que ele demonstra ter para com aqueles que estão com ele e para com a igreja que ele está escrevendo. O primeiro cuidado, então, que Paulo demonstra é com Timóteo. Ele mostra aqui nos versículos 10 e 11 que ele pede que os coríntios não desprezem Timóteo. Por que não desprezem Timóteo? 2 características de Timóteo estão registradas nas Escrituras. Quando Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo, nós podemos ver 2 delas. Uma delas está em 1 Timóteo 4,12, é que ele era muito jovem, era um rapazinho. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Quantos anos Timóteo tinha aqui nessa época que ele acompanhava Paulo? Da época que ele começou a acompanhar Paulo até o fim da vida de Paulo, ele estava na faixa dos 20, 30 anos. Então, muitas vezes, as igrejas não davam a devida atenção. Então, Paulo diz, olha, cuidado, tem que se sentir bem entre vocês. Ele precisa ser acolhido devidamente. O outro problema que
o primeiro não é um problema, é uma característica, né? A pouca idade, mas ele tem um problema, outro problema de saúde. 1 Timóteo 5:23, Paulo diz: não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Paulo, então, se preocupa, né, o cuidado com os relacionamentos das pessoas mais próximas com Timóteo, nessa situação dele, pouca idade e juventude. Outro cuidado também é a respeito de Apolo. Apolo já era um homem feito, era um eloquente orador. Havia uma certa admiração da igreja de Corinto para com Apolo, mas eles pediram para Apolo ir, né? Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado, mas só que Apolo não está achando que é o momento exato. E aí Paulo respeita, né, a posição de Apolo e diz: olha, vamos aguardar, ele vai saber o momento exato de ir ter com vocês. Então, por enquanto, deixa ele onde ele está. E aí, dos versos 13 até o verso 23, Paulo ele começa o verso 13 fazendo uma recomendação, né? Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Então, aqui nesses 2 pequenos versículos, Paulo dá as recomendações finais à igreja. Vigiem. Vigiem o tempo todo. Vigiem o quê? Vigiem a vida dos outros? Não, vigiem a sua vida. Vigiem como estão as coisas. Vigiem se tudo está indo realmente bem. Não é ficar bisbilhotando a vida de ninguém, mas é justamente saber se todos estão bem e se alguém está precisando de alguma coisa. Se você está bem, se você está firme na fé, permaneça firme nessa fé. Se porte varonilmente, seja homem, né? Seja homem no sentido assim, assuma a sua responsabilidade. Os homens assumam as suas responsabilidades, as mulheres assumam as suas responsabilidades e façamos aquilo que deve ser feito. Não fuja. E fortalecei-vos. Será que nós temos nos fortalecido uns aos outros ou temos oprimido uns aos outros? Será que as nossas palavras são para fortalecer-nos ou muitas vezes é justamente para derrubar, é para falar mal, é para fofocar? Então, faça uma avaliaçãozinha na sua vida. Você tem sido um instrumento de fortalecimento na vida dos outros ou você tem sido um fofoqueiro, uma fofoqueira de mão cheia? Aí é você e Deus e você vai ver o que é que você tem para dizer a Deus nesse aspecto. E aí Paulo chega e diz: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Lembram do capítulo 13, né? Paulo para a discussão dos dons, porque os coríntios estavam muito exaltados, cada um querendo aparecer mais do que o outro. E Paulo diz: olha, se não tiver amor, não vai servir para nada a obra de vocês. Você prega bem, prega, não serve para nada se não tiver amor. Você canta bem, canta, não serve para nada se tiver amor. Você oferta muito bem, você oferta e procura saber como os outros estão e dá muito dinheiro, dá. Se não tiver amor, tudo isso é lixo, é estrume, é porcaria, não serve para nada. E aí, a bênção que nós temos nisso é que quem é que julga? É Deus, né? É fácil enganar uns aos outros. É muito fácil enganar. Agora, Deus sonda, e aí Paulo chega e dá essa exortação: todos os vossos atos sejam feitos com amor. E aí, dos versos seguintes, do 15 até o 23, ele vai fazer recomendações, vai fazer elogios, vai dar saudações, né? Ou seja, mostrando aqui este cuidado com os relacionamentos. Algumas coisas aqui é justamente como deve ser a nossa vida cristã, né? Aqui Paulo manda uma carta. Veja, a dificuldade daquele tempo era muito grande. Já imagina, porque hoje nós temos, né, milhões, diversas formas de nos comunicarmos.
estamos vivendo esse isolamento social, mas nem por isso deixamos de saber como estamos, como as coisas estão. E aí precisamos ter consciência da importância dos relacionamentos. Então, cuidando com sabedoria da obra do Senhor, o cuidado com o ofertar com a vida material dos outros, de ver como os outros estão e suprir as suas necessidades, o cuidado com os planos futuros, de colocar tudo nas mãos de Deus e saber se realmente é do agrado dele aquilo que estamos querendo fazer, e o cuidado com os relacionamentos, nos preocuparmos uns com os outros, sabe? Procurar saber como está um ou outro. Então, veja, dentro do contexto, né, de Paulo, Paulo deu vários puxapões de orelha na igreja, né? Foi duro, chamou atenção, mas veja que ele termina a carta com palavras carinhosas, com palavras amorosas, com palavras realmente que mostram a preocupação dele com a igreja. E nós hoje aqui, né, Igreja Presbiteriana de Ouro Preto, reunidos virtualmente nesses últimos dias, precisamos ter esses cuidados com a obra do Senhor. O capítulo 16, então, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que encerra nosso estudo na primeira carta, mostra que aquilo que Paulo falou há tantos séculos atrás, quase 2 milênios atrás, vale totalmente para hoje. Como é que nós estamos tratando as pessoas que estão precisando de alguma coisa? Será que estamos procurando saber se alguém está precisando de alguma coisa? Não é uma tarefa apenas do pastor, dos presbíteros, do diácono, não é só dos oficiais da igreja. É uma tarefa sua. É uma tarefa de cada um de nós, saber como estamos. Será que estamos planejando ou replanejando a nossa vida? Será que nesses dias aí, dentro de casa, né, aqueles que estão, alguns que estão saindo, mas mesmo os que estão saindo, estão deixando pessoas dentro de casa, que planos você já parou ou está pensando em fazer quando as coisas começarem a voltar ao normal ou quando as coisas recomeçarem? Porque normal, será que haverá? Normal em relação a quê, né? Não sabemos. Mas que planos você tem feito? E, principalmente, esses planos têm que ser de acordo com a palavra de Deus. E em cada um deles você dizer, se Deus quiser, faremos assim. Agora, se o plano não está de acordo com a vontade de Deus, não tem como Deus querer. Isso é óbvio, né? Então, você não pode planejar fazer uma coisa errada e depois dizer, se Deus quiser, eu vou conseguir. Tem que planejar fazer uma coisa que esteja dentro da palavra de Deus. Se estiver dentro da palavra de Deus, pode ser que Deus queira que você faça ou não. E como é que está também os relacionamentos? Né? Você está cuidando dos relacionamentos? Você tem visto como está seus pais, seus filhos, seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, nossos irmãos na fé, né? Tem procurado saber, tem falado, tem mandado uma mensagem, tem ligado, tem visitado. Então, são coisas que nós precisamos estar atentos e que estão totalmente encaixadas com a palavra de Deus escrita tantos séculos atrás e o que nós estamos vivendo exatamente hoje, dia 19 de abril de 2020. Reflitam, pensem e vamos ver como é que as coisas estão. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe nesse propósito de fazer a vontade dele. Então, cuidando com sabedoria da obra do Senhor, nós adoramos o seu nome, nós confessamos nossos pecados, nós ouvimos a sua palavra, então vamos servir com alegria. Vamos cantar o hino Linda Melodia, número 104. Linda Melodia, número 104. Vamos lá?
Tudo a capela, quer dizer, os hinos são a capela hoje, né? Vamos cantar agora. Mais do que milhares é Cristo, meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. É o Rei da glória e em meu coração contente vou cantando a divina canção. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei se noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me dos males do pecado e agora alegre canto, pois para o céu irei. Cristo resgatou-me, Ele é meu Salvador. Dou toda a glória a Ele, meu mestre e Senhor. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei se noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Presbítero Felipe, oração final. Oremos, meus irmãos. Santo e eterno Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, porque tu és Senhor de nossas vidas e nós prestamos culto a ti, porque tu tem feito, tem nos guardado, tem dado a salvação a cada um de nós. E, ó Deus, eu venho te pedir, Deus, que tu possa estar guardando dentro da nossa igreja, possa estar repreendendo toda ação do mal, a vida de cada um deles. Ó Deus, abençoa, em nome do Filho Jesus. Amém. Amém. Bom, nós vamos impetrar a bênção e cantar o Tríplice Amém e a nossa música final, Finda-se este dia. Deixa eu ver aqui o nosso irmão Flávio. Pronto, então vamos impetrar a bênção agora, depois cantaremos. O nosso irmão Flávio nos dirigirá no Tríplice Amém e no fim deste dia, certo? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Santo Espírito, estando sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém. Finda-se em meu Pai me deu sombras vespertinas cobrem já o céu,
Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não tenho a noite, vou dormir em paz. Amém. Amém. Bom, hoje nós temos um aniversariante. Nós temos um aniversariante para o aniversário de nascimento e 2 aniversariantes, né? Sendo que um é o mesmo, faz o aniversário de casamento, né? Então, hoje é aniversário de Rodrigo e é aniversário de casamento de Rodrigo e de Simone, né? Primeiro ano de casados dele. Então, veja bem, eu vou orar aqui agora por eles e depois eles vão dar uma palavrinha para a gente, certo? Lembrando, pessoal, que hoje, como é culto, foi mais extenso, nós já vamos com, pelas minhas contas aqui, quase 55 minutos de live, né? Então, a gente vai orar agora, depois eles vão entrar, dar uma palavrinha, quando completar 1 hora, aí a live vai cair, tá certo? Então, vamos orar agora pela vida de Rodrigo e Simone, né? Aniversário de Rodrigo e aniversário de casamento dos dois. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um ano de vida que tu concedes a Rodrigo e também pelo primeiro ano de casados, Senhor, de Rodrigo e Simone. Obrigado pela vida deles, obrigado pelas suas famílias, obrigado, Senhor, por esse lar que foi constituído há exatamente 1 ano atrás. Abençoa-os, que a tua mão esteja protegendo a vida de Rodrigo, a vida de Simone, a vida do casal, as suas famílias, Senhor, e que tu estejas conduzindo eles em todos os momentos, fortalecendo essa união, dando força, sustento e saúde para a glória do teu nome. Pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pronto, cadê o casal aí? Vamos lá, aparecendo para a gente acenar para eles. Aí, um monte de parabéns já está chegando. Mas o casal ficou de aparecer. Cadê? Tem que entrar, tem que sair, entrar, vamos lá. Vamos que o tempo está correndo, a gente está se acabando aqui, viu? Já vão 56 minutos. Cadê Rodrigo, Simone, um dos dois entrando aí? Cadê, pessoal? A live vai cair, viu? Aí não vai ter mais. Agora. Estão chegando aí, viu? Cadê? Aê, Ah, meus irmãos, parabéns! graça e a paz, a graça e a paz do Senhor. Amém. Amém! E aí? A Um gente ano tá de aqui, casados. um ano de casado, e Bodas de papel. uhum, a Bodas de gente papel. a gente quer agradecer aos irmãos aí pelas orações, né? Pelas felicitações também e pedir oração mais ainda, né? Por nós dois, para que a gente possa viver aí felizes até que a morte os separe. Ah, meu Deus, morte não, já escutei isso hoje. Nós estamos correndo, né? Exatamente. É isso aí. E orar também, meus irmãos, para essa pandemia ir embora, né? Para a gente poder Se encontrar. se ver, né? Novamente, Pois é. né? Morrendo de saudade de todo mundo. Principalmente Agora, do culto e das pregações, né? Na igreja. mas olha, do escuta a pregação, você já percebeu que agora a gente está tendo mais estudo, mais pregação do que nos outros dias? Todo dia tem um, ó. Todo dia tem. Né? Pois é. Todo dia tem, né? Então, veja o lado bom. Mas olha, já vai cair a live já, pessoal. Se parar de repente, foi um tempo que esgotou. Rodrigo, né, deu aí
fez um planejamento muito bom, né? Casou no dia do aniversário. Tá Uma vendo? festa só, né, não? É porque vocês não sabem da minha estratégia. Foi para economizar em festa. Porque Sim, Pois a é. estratégia é para dar um presente só. duas comemorações dois gastos. E não tem perigo de esquecer, Ele né? foi o pirangueiro. Não tem perigo de esquecer, né? E também por causa Para disso. não esquecer, foi isso. É, Porque ele esquece isso aí, tudo. Tá bom, pois meu. é. Tá bom, então E é isso outra, aí, viu? Parabéns. a gente tá aqui comemorando aqui, né? Uma comemoração simplesinha, mas é na casa do nosso irmão Moisés e Silvana. Tá bom, parabéns aí. Tá certo, Deus Obrigado. abençoe, viu? Obrigado aí. Obrigado a todo mundo. Beijão. Pronto. Tchau, Deus abençoe. Então,